Oi, meus amigos e amigas do canal Nutrição, Alimentos e Cias, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre 3 dietas diferentes, ou seja, um pouco diferentes entre uma e outra, e o pessoal geralmente está fazendo uma confusão aí com essas dietas, ou seja, não sabem realmente qual que é a diferença entre elas. Essas dietas são a cetogênica, a low carb e também a paleolítica. A diferença praticamente não é muita, mas há uma diferença. A dieta cetogênica ela se caracteriza pela alta produção de corpos cetônicos no nosso sangue, em especial utilização pelo nosso sistema, pelo nosso corpo, o beta-hidroxibutirato, ok? Então, a característica principal da dieta cetogênica é a alta produção de corpos cetônicos, e isso acontece com uma bem baixa ingestão de carboidratos, geralmente de 30 gramas para baixo, para se conseguir uma boa produção de corpos cetônicos, e também uma média ingestão de proteína. Porque se você ingere uma quantidade maior de proteína, acaba que a proteína, pela gliconeogênese, ela se transformará em glicose, muitas das vezes no seu corpo. Então, a característica da dieta cetogênica é gerar corpos cetônicos com uma baixa ingestão de carboidratos, bem baixa, e uma média ingestão de proteínas. Geralmente 1 grama, 1,2 por quilo corporal, para não ter o perigo de essa proteína ela se tornar em glicose sanguínea. Bom, e a low carb? A low carb, a tradução de low carb é justamente baixo consumo de carboidrato. Low, baixo, carb, carbo. Então, baixo consumo de carboidrato. Mas isso é relativamente discutível, porque baixos níveis de carboidrato podem ultrapassar 30, 50, 70 gramas por dia de carboidratos. Porque se nós formos pensar em termos atuais, a tabela nutricional, ou seja, a pirâmide alimentar que nós temos nos nossos dias, desde 1980 por aí, ela recomenda que 60% da alimentação seja em carboidratos. Então, se pegarmos uma dieta de 2.000 calorias, digamos assim, que é o que é estimado, nós vamos ter 60% de 2.000 calorias em carboidratos. 60% de 2.000 calorias, isso vai chegar a um total de 1.200 calorias somente em carboidratos. Aí nós dividimos 1.200 calorias por 4, cada grama de carboidratos tem 4 calorias, nós chegamos ao montante de 300 gramas de carboidrato diários na tabela, ou seja, na pirâmide alimentar atual. Então, 300 gramas é o recomendado pelas diretrizes. Então, se nós partimos do ponto de que baixo carboidrato é você baixar a ingestão de carboidratos, comparado com 300 gramas, 70 gramas é baixo carboidrato, ok? Está quase que 1/4 do recomendado pelas diretrizes. Então, isso também é baixo carboidrato. Então, nós podemos ter uma low carb com 30 gramas, com 50 gramas, com 70 gramas diários. Essa é praticamente a diferença entre low carb e cetogênica. Na questão específica de dieta cetogênica e low carb, você pode entender da seguinte maneira. Quando você está em uma dieta cetogênica, a produção de corpos cetônicos é mais acentuada, ou seja, você tem mais produção de corpos cetônicos. À medida que você vai elevando o nível de carboidrato na dieta, funciona tipo uma balança. Se você está na cetogênica, produzindo bastante corpos cetônicos, e você começa a ingerir um pouco mais de carboidrato, então o nível de corpos cetônicos vai baixando.
À medida que você vai colocando mais carboidrato, a produção de corpos cetônicos será um pouco menor. Ou seja, você estará queimando gordura, mas também estará produzindo corpos cetônicos. Ou seja, você estará comendo um pouco mais de carboidratos, o seu corpo estará usando glicose e também corpos cetônicos e gordura como fonte de energia. À medida que você vai acrescentando carboidratos, isso vai acontecendo. É mais ou menos isso que é a diferença entre a dieta cetogênica e a low carb. Agora, se partimos para a dieta paleolítica, Paleo Diet, a dieta paleo ela é preconizada e dirigida a um público visando o consumo de alimentos mais ou menos nos termos da era paleolítica. A era paleolítica é aquela era que ela foi antes da agricultura e até mesmo antes da domesticação dos animais, para obter deles os derivados dos seus produtos. Nisso inclui os derivados do leite. Então a dieta paleolítica, ela não recomenda, ela proíbe o uso de todos os derivados do leite. O uso do leite e dos seus derivados é proibido na dieta paleolítica. Ou seja, o mais próximo da história paleolítica, do período paleolítico. Então, o que se usa na dieta paleolítica? Você vai comer simplesmente aquilo que é natural. Imaginem coisas naturais, em alimentos naturais. Daí você pode pegar as carnes, os ovos, as frutas são liberadas, todas as frutas são liberadas na dieta paleolítica. Então a diferença básica é essa. Os grãos são totalmente proibidos na dieta paleolítica, porque não havia a agricultura, o cultivo de grãos na era paleolítica, ok? Então a diferença é praticamente isso. Em outros termos, se você tirar grãos, se você falar em grãos e em derivados do leite, é a única diferença entre a cetogênica e a paleolítica. Então a diferença básica entre essas três dietas é justamente isso. E no que isso influencia, no caso, na perda de peso? Bom, praticamente os defensores da dieta cetogênica dizem que a alta produção de corpos cetônicos, alguns deles, faz com que o seu processo de perda de gordura seja, digamos, aumentado. Mas isso depende muito de cada organismo, de cada pessoa individual. Para algumas pessoas, talvez essa cetogênica com produção de altos corpos cetônicos, produção alta, talvez não funcione tão adequadamente como uma dieta low carb, não tão restrita, digamos, a 30 gramas de carboidrato por dia. Então, o bom é que cada pessoa ela possa começar a fazer uma dessas dietas e ver o que acontece e a resposta do seu próprio corpo. Nós temos que aprender a estudar o nosso corpo, ou seja, as respostas que o nosso corpo vai nos dar através de uma dessas dietas. É possível você eliminar gordura, emagrecer em uma dieta paleo, em uma dieta low carb, em uma dieta cetogênica. Todas elas são válidas. Então, cabe a você estudar qual delas se adequa melhor a você, visando também não somente a perda de peso, mas uma qualidade de saúde melhor, para que você possa entender realmente a qual seguir, ok? Então aqui foi uma explicação bem rápida a respeito dessas três dietas que o pessoal sempre pergunta e faz uma certa confusão com elas, ok? Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo e fui!